Você ainda chama de amor aquilo que no fundo é só medo de ficar sozinha? Se você quer se relacionar por inteiro, sem medo, de forma leve, segura, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te contar o que pode estar acontecendo aí. Eu li há pouco, há um ano atrás, um livro de uma psicóloga canadense chamada Lise Bourbeau. Ela fala das 5 feridas emocionais. É interessante porque você está aqui comigo há um tempo, já faço esse trabalho há 11 anos, e desde o início eu venho com essa abordagem de que nós criamos uma ilusão sobre o que nos aconteceu e desenvolvemos personagens. Essa seria a minha abordagem, a Ângela falando para você, que você já deve ter me ouvido falar várias vezes. Desenvolvemos personagens para nos proteger dessa ilusão que criamos de um sofrimento. Engraçado porque há um inconsciente coletivo, de verdade, eu acredito nisso. Eu nunca tinha lido esse livro, As 5 Feridas Emocionais. Aliás, recomendo. É da Lise Bourbeau, uma psicóloga canadense. E aí ela fala exatamente do mesmo jeito, só que ela dá nomes diferentes. Ela fala do personagem, ela fala de uma máscara que nós desenvolvemos para lidar com as nossas feridas. E ela fala dessas feridas, que são as dores que a gente veio tratar aqui nessa Terra, e cada ser desse planeta tem uma ferida, já falei sobre isso também. E a sua, a minha, elas são diferentes, depende da nossa percepção e do que nós temos que evoluir aqui. Então, a Lise fala das 5 feridas, que são abandono, rejeição, traição, injustiça e humilhação. Talvez você tenha uma, talvez você tenha 2, eu tenho 2, tá? Eu não vou falar, segredo, eu sei que eu tenho 2 e que eu vim para resolver essas feridas. E a vida vai me apresentar pessoas que fazem isso comigo para que eu aprenda, através do que me acontece, a evoluir nesse quesito, nessa questão. Então, eu vou te trazer de uma forma bem prática o que acontece quando você morre de medo, você está numa relação que não te faz bem, você sabe que aquele cara não é o cara, você está infeliz, mas ficar sozinha, Deus me livre. Ser abandonada, nem pensar, eu não quero passar por essa dor novamente. Aí você aguenta situações, coisas que você não aguentaria, mas a dor do abandono para você é maior do que talvez a da humilhação. Então você prefere aqui, você escolhe ser humilhada a ser abandonada. Percebe? Cada dor vai fazer você lidar com a situação de um jeito. E essas dores, você não só traz como uma questão de alma, do que a sua alma precisa trabalhar aqui nessa Terra, lembre-se, esse é um planeta escola, né? Mas como também da sua realidade vivida, percebida. Pior do que vivida, é percebida. Qual é a diferença? Eu falo muito disso no meu curso, no Acorda pra Vida. Mas eu vou falar para você um exemplo de uma cliente minha. Ela tinha a dor do abandono, morria de medo de ser abandonada. Então, ela estava num relacionamento em que não estava feliz, estava tudo se perdendo, mas ela mesmo assim implorava para que o cara ficasse. Porque não me abandone, não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque ela tinha a ferida do abandono. E onde nasceu essa ferida? No processo comigo, nós descobrimos que a mãe dela teve o que a gente chama baby blue, que seria a depressão pós-parto. Depressão pós-parto é uma depressão devido à queda de hormônios que a mulher sofre depois de ter o bebê. Então ela vai lá embaixo. Uma pessoa que está com depressão, ela está doente, ela está afastada da essência dela. Ela não consegue lidar com os próprios sentimentos. É possível que ela também não consiga lidar com um bebê. Um bebê é uma demanda impressionante. E aí essa mãe, no caso da minha cliente, não cuidou, não teve como, não teve capacidade, não podia, diante do que estava acontecendo com ela não podia lidar com aquela criança. E a criança se sentiu abandonada. Ninguém vai cuidar de mim. Nessa sensação de abandono, ela cresce e diz assim, eu não vou precisar de ninguém. Só que seres humanos precisam de pessoas, nós precisamos de pessoas. Você acha que alguém consegue atravessar a vida sem precisar de ninguém? Não existe isso. Pessoas precisam de pessoas. E ela desenvolve aquela pessoa que faz tudo. Ninguém, eu não posso precisar de ninguém. Por quê? Porque se eu precisar, eu corro o risco de ser abandonada, como eu fui abandonada pela minha mãe. Teve uma outra que também tinha um processo muito parecido, só que a mãe tinha perdido o pai quando ela nasceu. Ela nasceu e 2 meses depois o avô faleceu. Gente, uma mãe que perde um pai por quem ela é apaixonada, adorava aquele pai, ela estava olhando para a morte, ela não conseguia olhar para a vida, e aquela criança se sentiu abandonada. Então ela guardou essa ferida e desenvolveu um personagem
que a Lizzie chama uma máscara, para se proteger dessa ferida. Qual é o personagem? Qual é a máscara? Eu vou ser forte, eu não vou precisar de ninguém. E aí são pessoas que geralmente são muito fortes, acham que estão se protegendo. Só que quando se apaixonam, o maior medo, não se apaixonam, evitam se apaixonar, mas quando se entregam, o maior medo é ser abandonada. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Esse medo, ele não se manifesta só na relação a dois, homem e mulher. Também você pode estar num trabalho e viver uma relação abusiva dentro do seu trabalho, mas por medo de ser abandonada ou rejeitada, você permanece ali. Os seus medos, hoje, da idade adulta, eles estão ligados a essas feridas percebidas na infância. E qual a solução para tudo isso? Curar a ferida. Aliás, a vida, ela não é vingativa, má, não, ela é uma mestra. Você veio aqui para evoluir nesse quesito, nessa questão, nessa sua dor. Então, ela vai te apresentar o quê? Pessoas que vão te reapresentar essa ferida para que você, amadurecendo, aprendendo a lidar com essas situações, você cure a sua ferida. E quando a pessoa apresenta, quando a vida te apresenta, ela vai te apresentar essas relações com as relações mais próximas, aquelas que, porque é muito fácil, né? Se uma amiga me abandona, eu não vou conviver com ela. Então a vida, ela não vai fazer isso com você, não vai ser fácil você se livrar, ela vai te trazer um homem com quem você se apaixona de verdade, ou com quem você tem um filho, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão, são pessoas que têm um vínculo muito forte com você, para que você não se livre dela realmente e possa trabalhar essa ferida internamente. É uma oportunidade que a vida te dá de você olhar para dentro e curar essa ferida emocional. E a gente veio aqui para curar as nossas feridas. Então, resumo aqui para você entender. Eu falei do abandono, mas talvez você vai identificar qual é a sua. Talvez você, o maior medo, você tem que pensar qual é o meu maior medo, qual é a minha maior dor. Ser rejeitada, então você tem a ferida da rejeição. Ser injustiçada, que alguém faça uma injustiça comigo, você tem a ferida da injustiça. Ser humilhada, você tem a ferida da humilhação. Ser abandonada, você tem a ferida do abandono. Tem medo de ser traída? Você tem a ferida da traição. E é interessante porque se você, por exemplo, tem a ferida da traição, você desenvolve um personagem que é controlador, controla tudo para não ser traída. Tudo por causa do seu medo. Se você tem a ferida do abandono, aí você desenvolve a boazinha, aquela que é boazinha para não ser abandonada. Conhece? Faz tudo, então sai fazendo tudo para não ser abandonada. E assim a gente vai pelo mundo construindo os nossos personagens em função das nossas dores. Bom, para você viver a sua essência, tirar esses personagens do seu caminho, porque eles são o seu ego, para que você conviva bem, você não vai nunca tirá-los do seu caminho, não tem essa possibilidade, você veio aqui para conviver bem com ele, na verdade, não para tirá-los do seu caminho. Para que você conviva bem, você precisa ver qual é a minha ferida, qual é a minha dor, qual personagem eu desenvolvi por causa dessa dor. Como eu posso dizer sim para esse personagem e lidar bem com ele? A minha ferida é rejeição. Falei que não ia falar e acabei falando. Bom, meu medo de ser rejeitada, qual é a melhor maneira de eu lidar com ele? Eu estou aqui lidando com o meu medo da rejeição. Eu estou numa rede social, qual é o maior perigo? Ser rejeitada, ser criticada? E aí, quando você lida bem com isso, é porque você está em paz com essa ferida. Todas as vezes que alguém faz um comentário que não me agrada e que aquilo não mexe com o meu ego, não me dá uma facada no estômago, eu falo, que bênção, obrigado. Eu até agradeço a pessoa que fez o comentário negativo, porque ela me mostra que está tudo em paz aqui dentro, entendeu? Bom, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, curte aqui, comenta para eu trazer mais conteúdos como esse.